Oiê, meu nome é Vitória e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mudando e Melhorando. Hoje a gente vai falar sobre um dos meus conceitos favoritos, de fato, que, realmente mudou minha vida, que foi o conceito de não levar as coisas para o pessoal. Ponto. Isso fez uma diferença nos meus relacionamentos gigantesca. Gigantesca. A gente, né, como seres humanos, temos a maravilhosa tendência de pegar sinais e, enfim, coisas pequenas que acontecem e levar pro pessoal. Ou, às vezes uma frase que a pessoa falou que você não gostou muito, assim, que não foi ofensiva diretamente a você, mas que te ofendeu de uma forma terceira. Ou se a pessoa te viu na rua e não falou com você. Ou se a pessoa demorou para te responder no WhatsApp. Enfim, todas essas coisas a gente acaba levando pro pessoal. E eu era o tipo de pessoa que levava muitas coisas pro pessoal. Então, eu ficava, né, pensando e arquitetando enfim, fazendo estratégias para pensar se eu fiz alguma coisa errada, né, para começar, ou se a pessoa tava com raiva de mim, ou se eu não tinha feito nada e a pessoa tava com raiva de mim por alguma outra coisa, se alguém falou alguma coisa para aquela pessoa, enfim. E daí, nesse meio tempo, a gente enche a nossa cabeça de minhoca e prejudica os nossos relacionamentos, tanto na igreja, no ramo, na ala, na estaca, prejudica os nossos relacionamentos familiares, prejudica os nossos relacionamentos com amizade e nosso relacionamento amoroso se a gente tiver, né? Porque nem todo mundo tem. É interessante mesmo pensar como nós, seres humanos, tendemos a levar as coisas, a achar que as coisas são sobre a gente. Quando, na maioria das vezes, quase sempre, elas não são. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Esse conceito, né? Eu aprendi ele no TikTok, que é um lugar onde eu tenho aprendido muitas coisas. E, enfim, eu gosto muito do meu TikTok, meu For You é muito bom. E um dia eu tava tranquila no TikTok e apareceu um vídeo que a menina falava mais ou menos assim: aprenda a não levar as coisas para o pessoal. Nem tudo é sobre você. Se a pessoa tem algum problema com você, ela vai vir em você falar sobre isso. Confie na capacidade de comunicação das pessoas. Quando eu escutei isso, foi um baque. Eu fiquei, como assim? É o quê? Eu vi o vídeo várias vezes. Isso me deixou intrigada. E daí eu comecei a pensar nas situações da minha vida. E em como que muitas vezes eu acabei me ofendendo por coisas que nem eram sobre mim. Ou às vezes na igreja, ou na minha família mesmo. Então, acontece muito, né, na igreja, de pessoas se afastarem por comentários em alguma aula ou em algum discurso da sacramental. Eu já vi muitos desses casos, né? Tipo, a pessoa fala alguma coisa no discurso, a outra acha que é uma indireta, e daí ela se ofende, e daí ela se afasta da igreja. Ou ela para de falar com aquela pessoa que deu aquela, entre aspas, indireta, que às vezes não é nem indireta. A pessoa não sabe nem o que está acontecendo na vida daquela pessoa, ela só estava dando o discurso dela, e daí bateu e doeu naquela pessoa, e aquela pessoa se ofendeu por aquilo. E isso vai também para outra questão daquele, já dizia, né? Uma sábia contemporânea, Jut Jut, que bateu, doeu, pega que é teu, mas esse é um assunto para outro episódio. O que a gente está falando agora é sobre essa questão de se ofender por coisas que não são sobre você, às vezes, e também se perguntar por que essas coisas te ofenderam, e não levar as coisas das outras pessoas para o pessoal. Em vários desses pequenos exemplos. Então, por exemplo, você, sei lá, chegou na igreja. Eu dou esses exemplos da igreja porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. Mas dá para você aplicar isso em qualquer âmbito na sua vida, no trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, enfim, qualquer âmbito. E você vai ver que em algum momento isso já aconteceu com você também. Você chega num lugar e daí você dá bom dia, a pessoa não responde. Aí você, nossa, tá bom, né? Aquele, tá bom, a bonita não dá bom dia. E daí você, tá, tudo bem. Às vezes a pessoa tava de fone de ouvido. Às vezes a pessoa, ela simplesmente não tá bem pra dar um bom dia. Às vezes aconteceu alguma coisa, ou simplesmente a pessoa não tá bem.
E não é sobre você que deu bom dia. A pessoa não tem bode com você. A pessoa não tem problema com você que deu o bom dia. A pessoa só não está afim. Ou ela nem escutou, ou ela estava concentrada em outra coisa. Não é sobre você. É sobre aquela pessoa e os problemas que estão acontecendo na vida dela. Enfim. E muitas vezes a gente. E aí, por causa disso, você vai parar de dar bom dia para as pessoas? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Falando, nossa, ninguém responde meu bom dia, eu vou parar de dar bom dia. Até que um dia alguém te dá bom dia e você não responde. E isso vira um ciclo. Isso vira um ciclo sem fim é, não tá sendo recíproco, eu vou parar de ser recíproco. Claro que existem situações onde estamos em um relacionamento, nós precisamos nos preocupar de fato com reciprocidade. Se eu tô cedendo esse tanto, a pessoa também tem que ceder esse tanto, sempre tem que estar um equilíbrio. Mas eu tô falando de coisas mais cotidianas, no dia a dia. Então, por exemplo, você dá a sua energia de estar de bom humor. E isso acaba levantando o humor das pessoas também. Só que às vezes não vai levantar o humor das pessoas. Às vezes seu bom dia, o seu oi, tudo bem, não vai afetar as pessoas. E a gente, por isso, tem que parar de fazer isso? Não. Porque nesses casos a gente precisa dar sem se preocupar em receber. É quase um serviço mesmo. A gente fala muito de caridade, de serviço na igreja, e a gente sempre pensa como fazer um projeto de serviço, ou ir doar sangue, ou, enfim, alguma coisa nesse aspecto, né? Ou, sei lá, ir ajudar um irmão, uma irmã na casa da pessoa, enfim, coisas nesse tipo. Só que nem sempre são coisas tão grandes assim. Muitas vezes a caridade e o serviço, eles são coisas pequenas. Você dar bom dia para uma pessoa já faz diferença no dia dela. Você mandar uma mensagem de apoio, você mandar uma escritura que você sentiu que acalentou seu coração e querer compartilhá-la com alguém. Enfim, coisas pequenas, pequenas mesmo. Perguntar para a pessoa se tá tudo bem. E não é aquele, oi, tudo bem? Mas um, oi, tudo bem? Tipo, um tudo bem genuíno, sabe? A gente tá muito acostumado, né? Oi, tudo bem? Que aquele tudo bem de, não, claro, tudo ótimo. Às vezes tá péssimo, mas fala, não, tudo ótimo, tudo perfeito. Enfim, essas pequenas coisas, elas podem fazer muita diferença, sabe? Então, a gente aprender a dar sem esperar aquele retorno incrível e maravilhoso, é uma coisa muito importante, sabe? E permite que a gente ame as pessoas de forma mais genuína, sabe? Você começar a servir as pessoas de forma diária. Não é diária, mas é de forma mais natural, porque eu vejo, pelo menos eu, né? Eu precisei muito trabalhar essa questão de me forçar a ir e servir as pessoas. Mas hoje em dia eu já vejo que o Senhor faz com que essas coisas fluem mais naturalmente. Então você vê que hoje em dia você se oferece para fazer as coisas, que claro que você pode, né? Mas naturalmente, que é mais fácil para você, em muitos aspectos, né? Claro que tem coisa que ainda é muito difícil. A gente vai estar trabalhando isso aí até o nosso último dia, mas é sempre importante pensar que nós evoluímos desde quando me batizei ou desde quando eu entrei na Cidade de Socorro, ou desde quando eu comecei a ser mais ativa na igreja até hoje. E ainda falando sobre esse assunto, né, dentro no contexto do evangelho, dentro do contexto da igreja, quando a gente aplica esse conceito para o evangelho, a gente pode ver como que isso faz diferença na nossa comunidade da igreja também. Então, no TikTok, né, a menina falava, nem tudo é sobre você, se a pessoa tem algum problema com você, ela vai vir em você falar sobre isso. Confie na capacidade de comunicação das pessoas. E tem uma escritura em Doutrina e Convênios 4288 que fala assim: e se teu irmão ou tua irmã te ofender, aparta-te com ele ou ela a sós, e se ele ou ela confessar, reconciliar-vos-eis. É sobre isso. Muitas vezes uma conversa de 10 minutos resolve um problema que afastaria uma das partes da igreja, afastaria uma das partes do evangelho. Eu não tô brincando.
a gente precisa trabalhar muito mais a nossa comunicação nos nossos relacionamentos. Claro que a gente não vai ter um relacionamento super profundo com todos os membros da igreja, com os 120 membros ali da sua ala local, do seu ramo. Você não, é muito difícil, né, você ter toda essa comunicação com 120 pessoas. Mas existem pessoas que você é um pouco mais próximo e as pessoas que você tem um coleguismo, né? Também tem aquele senso de comunidade. É importante que você tenha essa comunicação com as pessoas que você também tem um senso de comunidade. Porque a gente se ofende, às vezes, por coisas que não são nossas. Então você vai e fala: oi, fulano, tudo bem? Então, sobre aquela coisa que você falou, você chega na pessoa e pergunta, tipo assim, por que você falou aquilo? Assim, aquilo meio que me machucou. Aí a pessoa vai, nossa, mas por que te machucou? Aí daí você se abre com a pessoa, você também é vulnerável e a pessoa também vai ser vulnerável. Eu falei, eu senti que devia colocar isso no meu discurso, etc. E daí você entende por que aquilo te ofendeu. E você também entende que muitas vezes que aquilo não é sobre você. Não é sobre você. Foi aquilo que a pessoa sentiu que devia colocar no discurso. Ou aquilo que a pessoa sentiu que devia colocar na aula. E se aquilo te ofendeu, às vezes, não é nem sobre a pessoa. A pessoa, você não tem que se ofender pela pessoa. Mas você tem que pegar o que ela falou e levar para o seu contexto. Tipo, não, tá. Como que eu posso aprender com isso? Porque se a pessoa foi usada pelo Senhor, ela não falou nada que não esteja, nada que seja uma apostasia, que seja antidoutrinário, que seja algo problemático. Se ela não falou nada nisso, então você precisa analisar as coisas de outra forma. E esse é um processo muito difícil, porque requer que a gente se olhe no espelho. E não é fácil. Não é uma ida no parque. Não é. É um processo que exige intenção, exige escolha. Você precisa intencionalmente pensar sobre aquilo, refletir, entender o porquê que aquilo te ofendeu. E às vezes entender que não é sobre você, que a pessoa não te deu indireta nem nada, ou, enfim, outra situação também que a pessoa estava num dia ruim, por isso que ela não te respondeu no WhatsApp, não respondeu na hora, mesmo estando online, alivia um peso gigantesco dos seus ombros. Gigantesco. Você se sente mais leve mesmo. Porque você começa a entender, por exemplo, não é sobre mim. Não, ou a pessoa é grossa com você e você não leva pro pessoal, não leva pro pessoal. E quando você não leva aquilo pro pessoal, você só tipo, tá, não é sobre mim. A pessoa não tá sendo grossa comigo por nada, sabe? Claro que dá pra você vir na pessoa e falar, oi, fulano, tá tudo bem? E daí a pessoa talvez venha falar com você sobre isso, ou falar, oi, desculpa se eu tratei daquela forma e tal. E esse é a pessoa chega em você e se comunica. Deu pra entender o conceito no geral? Enfim, dá pra ver que é um conceito muito grande, abrange muita coisa. Mas quando você entende e começa a aplicar ele no dia a dia, você vê que faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, para a parte realmente importante, como que a gente aprende isso? É prática. É no dia a dia. Então, acontece uma situação que você quis se ofender ali por algo que uma pessoa falou, algo que você interpretou como se fosse uma alfinetada, uma ofensa, algo assim. Só pensa consigo mesmo. Não leva pro pessoal. Não é sobre você. Não leva pro pessoal. Repete mesmo na sua cabeça. Não leva pro pessoal, não leva pro pessoal. Repete aquilo. Que uma hora você vai ver que vai acontecer uma coisa ali, você vai falar, não leva pro pessoal, e você não vai levar pro pessoal. Você não vai levar pro pessoal. Você vai ver que aquilo é sobre a pessoa, não é sobre você. Assim que eu escutei o conceito, né? E eu fui pensar em aplicar ele, eu fiquei, nossa, mas deve ser muito difícil de aplicar. E realmente, o começo, quando você entende o conceito, vou aplicar, você fica, nossa, muito complicado, difícil demais pra mim, etc. Eu não consigo. Mas aí você começa a repetir essa frase na sua cabeça. Não leve as coisas pro pessoal. E nos seus relacionamentos, nas conversas que você tem no dia a dia.
e você acaba se tornando uma pessoa muito melhor de conviver. Porque você não cria mais picuinha, você não cria mais intriga sem ser necessário. Você não fica acumulando aquelas coisinhas que te incomodam. E você também percebe que se você fez algo que pode ter ofendido alguém, você já vai e já conversa com a pessoa. Você para de guardar as coisas, sabe? Aquelas pequenas coisas que uma hora vão explodir. Você para de guardar essas pequenas coisas para uma hora elas explodirem. Você começa a falar a elas. Você começa a ser mais sincero nos seus relacionamentos. O que é muito importante. A comunicar. Você aprende a se comunicar. Pelo menos esse foi o meu processo, né? Eu sinto que todo esse processo, para mim, ele tem sido muito importante. Muito, muito, muito importante. Porque eu não entendia como que essa dinâmica funcionava. Eu tinha muito medo de falar com as pessoas e ser sincera sobre os meus sentimentos. Então agora eu entendo que eu não preciso levar tudo pro pessoal, porque muitas coisas não são sobre mim, a maioria delas nem é sobre mim. E segundo, se algo realmente me ofendeu, eu vou falar com a pessoa. Eu vou me comunicar com a pessoa. Ou se eu ofendi alguém e eu percebi que eu ofendi sem a intenção, eu vou falar com a pessoa. Se eu tenho um problema com aquela pessoa, eu irei falar com a pessoa agora. Eu irei chamar a pessoa e conversar com ela. Tem coisas que nem eu falei mais cedo aqui no podcast, são resolvidas com uma conversa de 10 minutos. É difícil botar em prática? É muito fácil falar, mas a prática ajuda muito. Quando você coloca aquilo ali nos seus relacionamentos, você vai ver a diferença que vai fazer. Na sua mente, como que você vai se sentir mais leve. Pra mim, tem sido muito bom, porque é muito ruim você ficar todo o tempo sentindo que você pisa em ovos, sentindo que você tem que tomar cuidado com absolutamente tudo que você fala, porque pode ofender alguém, e normalmente a gente é assim porque a gente se ofende por qualquer coisa. Você fica chateado muito facilmente com qualquer coisinha? Você se ofende muito fácil? E você tem medo de ofender as pessoas também? Essa é uma correlação muito real. Para pensar naquelas pessoas que se preocupam muito com o que as outras pessoas pensam. São essas pessoas que também se preocupam com as vidas das outras pessoas. Na maioria das vezes. Não tô falando todo mundo, tô falando da maioria das vezes. Eu conheço pessoas que elas se preocupam muito com o que as outras pessoas pensam, porque elas pensam sobre as outras pessoas. Porque elas julgam muito também. Muito mesmo. Todo esse processo, né, faz a gente entender o quanto que nós somos seres imperfeitos. E que temos dias ruins. E tá tudo bem ter dia ruim. Tá tudo bem um dia você tá mal. E você não querer conversar. Você fala, oi, tudo bem? Hoje eu não tô muito bem. Só queria ficar mais quieto. E você entender quando alguém vem pra você e fala isso também. Porque não adianta nada a pessoa fala isso pra você, você fica, nossa, tá bom. E daí você vai se ofender por isso, entendeu? É um processo gigantesco, mas que faz diferença, de fato. Ele permite que você ame as pessoas de forma mais genuína, que nem eu falei mais cedo. Porque você começa a se colocar no lugar das pessoas. Entender que você também não tem dias bons. Entender que você também é imperfeito. O Senhor dá defeitos para todos nós, para que nós possamos ser humildes, para que nós possamos entender as outras pessoas que também têm defeitos. Que os defeitos são só diferentes dos nossos. Que os pecados são só diferentes dos nossos. Isso ajuda demais, enfim. Essa é uma das coisas que eu aprendi, né, recentemente, nos últimos meses, que tem moldado meu coração, sabe? Eu sinto de verdade que Jesus Cristo colocou aqui aquele TikTok no momento certo pra me fazer mudar, sabe? Pra me chamar pra mudar esse aspecto também na minha vida. E eu fui, entendi, apliquei, demorou, né? Claro, demorou. Tem uns 2 meses e meio, quase 3 meses que eu tô nesse novo processo de entender isso e absorver e aplicar. E eu convido vocês também, quem quiser, obviamente, a aplicar isso nas coisas pequenas da sua vida e ver a diferença que faz na prática, gente, é muito bom.
É sério. E, enfim, sobre toda essa questão da comunidade também, né? Eu achei um trecho de um discurso que Joseph Smith deu para as Irmãs da Sociedade de Socorro em 1842, que ele fala assim: quando as pessoas manifestam um mínimo de bondade e amor por mim, que grande poder tem isso sobre a minha mente. Quanto mais nos aproximamos de nosso Pai Celestial, mais dispostos estamos a olhar com compaixão para as almas que perecem. Sentimos que desejamos levá-las nos ombros e tomar seus pecados sobre nós. Meu discurso é para toda essa sociedade. Se quiserem ter a misericórdia de Deus, tenham misericórdia umas com as outras. É sobre ter misericórdia, sabe? Para consigo mesmo e para com as outras pessoas à sua volta. Entender essas coisas de que nem tudo é sobre você, que não tem por que a gente se ofender, a gente escolhe se ofender. E a gente sabe disso, a gente sabe quando a gente escolhe se ofender ou não. E fazer desse processo de escolha mais saudável, você tendo misericórdia para com as outras pessoas, entendendo que as pessoas têm dias ruins, que as pessoas são imperfeitas, que as pessoas erram, que as pessoas têm dias ruins e que tá tudo bem, todas essas coisas. Entender que a gente pode ir conversar com a pessoa, entender que a gente tem espaço e que a gente precisa também se doar sem esperar receber, é algo muito importante. E eu sei que é o desejo do Pai Celestial que nós sejamos um em Cristo, sabe? E aprender a nos relacionar faz parte desse processo. Eu presto testemunho que o Senhor, Ele cuida de cada uma das coisas da nossa vida. Que a gente pode confiar no Senhor de olhos fechados, assim, no completo breu. Porque Ele cuida de cada uma das coisas. Ele nos dá os meios necessários para que nós possamos cumprir as coisas que são exigidas por Ele. São muitas coisas, mas Ele nos dá os meios. Eu presto testemunho disso. E é esse episódio de podcast, né? O meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Enfim, gente, voltei. Bonita, voltei. Demorei, mas voltei. E agora eu voltei mesmo. Muitas coisas aconteceram nos últimos meses. Eu me mudei de casa. Eu tô me preparando para ir pra missão. Enfim, tranquei a faculdade. Muitas coisas aconteceram. Pra eu poder, né? Enfim, preparação pra missão. Quem foi aí pra missão, quem tá se preparando pra missão sabe como que é. Mas é isso. Esse é o episódio de hoje. Do fundo do meu coração mesmo. Foi uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos e que tem me ajudado tanto. É sério. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não sei quando vai ser, mas postarei com mais frequência. E é isso. Tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Beijinhos. Tchau.